Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para continuar com as nossas ações de capacitação. Hoje estamos com o estado do Espírito Santo, para continuarmos a nossa capacitação sobre vigilância laboratorial do sarampo, com diversas ações integradas. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, a participação. Eu vou iniciar aqui me apresentando. Eu sou Isabela, faço parte do time das exantemáticas aqui da CGLab, da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, e nós temos desenvolvido capacitações com diversos estados do Brasil, para que a gente possa estar sensível ao sarampo, né, a toda a cadeia que envolve o sarampo. Eu vou iniciar a minha apresentação, logo depois o LACEN e a Vigilância também farão as apresentações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem visualizar? Sim. Obrigada. Então, essa é uma ação de capacitação, de ação de integração da vigilância do sarampo e da rubéola. Ela faz parte do nosso plano de ação de fortalecimento da vigilância laboratorial do sarampo, que é uma ação aqui pela CGLab, que é a nossa coordenadora no momento, a doutora Carla Freitas, e a gente agradece a ela, né, por toda a disponibilidade que ela tem feito em relação ao sarampo e todas as ações que ela tem tornado possíveis aqui com a gente. Primeiro, eu gostaria de falar o que é o sarampo, né, que é uma doença exantemática aguda, potencialmente grave e extremamente contagiosa. Ela não possui um tratamento específico e ela tem sua prevenção com a vacinação. Uma pessoa com sarampo, ela pode infectar 9 a cada 10 não vacinadas ao seu redor. E o vírus do sarampo é um vírus de RNA da família Paramoxiviridae. Já a rubéola, ela, assim como o sarampo, também é um vírus de RNA, também uma doença exantemática aguda, ela é bem semelhante ao sarampo, só que ela apresenta um risco elevado para mulheres grávidas que não são imunizadas, porque elas podem transmitir esse vírus ao feto e ocasionar a síndrome da rubéola congênita, podendo levar, né, a natimortos e a má formação do feto. Então, aqui eu trago para vocês a situação do sarampo no Brasil. Em 2016, o Brasil recebeu pela OMS a declaração de país livre de região, né, das Américas, livre da doença. Porém, em 2018, por fluxo migratório, o Brasil perdeu esse certificado após 12 meses da franca circulação endêmica do vírus. E em 2020 foram confirmados mais de 8.000 casos, com 10 óbitos. Aqui no mapa a gente pode verificar que quase todas as regiões, né, do Brasil tiveram casos confirmados. No Espírito Santo nós não tivemos nenhum caso confirmado para sarampo nesse ano, e que nesse mesmo ano, né, aqui na CGLab, nós iniciamos ações do plano de fortalecimento da vigilância laboratorial. Esse plano de ação, ele tem os objetivos de interromper a circulação endêmica do vírus do sarampo no Brasil, eliminar o vírus do sarampo e buscar a recertificação da eliminação. E a gente pretende chegar nesses objetivos, né, alcançando a meta de indicador de liberação de resultado em tempo oportuno, de até 4 dias, ter uma rede de laboratórios participando ativamente da interrupção do surto, informando, né, e participando de ações colaborativas com diversos setores, e ainda o laboratório tendo o propósito, né, do todo o contexto da saúde pública que envolve o controle do sarampo. Esse plano de ação, ele foi dividido em 3 grandes fases. A primeira, com ações que foram de organização da rede com ações corretivas, no qual a gente fez um diagnóstico situacional para conhecer a realidade de cada LACEN. Fizemos também a limpeza do banco de dados do GAL, e a segunda parte, que é essa que nós estamos agora, com ações de fortalecimento da rede, com ações preventivas, que consta essa capacitação, a divulgação de boletins, e a etapa avançada, onde nós iremos expandir os conhecimentos e compartilhar informações. Nosso objetivo com esses treinamentos é diminuir esse quantitativo dos exames não realizados. Esse é um gráfico, esse primeiro gráfico, onde consta a situação do Brasil, dos exames não realizados, e esse da região sudeste. A gente pode verificar que tem uma quantidade muito grande ainda desses exames não realizados. E após uma busca no nosso banco de dados do GAL, nós verificamos que esses exames que geram esses não realizados, né, eles têm problemas no cadastro da amostra,
Ele tem um preenchimento inadequado da ficha de notificação, o cadastro incorreto das amostras no GAL, amostras que são impróprias para análise solicitada, amostra não correspondente à indicada, amostra fora do prazo, colhida fora do prazo, e ausência de critérios clínicos e epidemiológicos. Então, o objetivo desse treinamento é que o máximo de profissionais de saúde, né, dos estados e municípios sejam capacitados para realizar uma coleta de amostra adequada, o cadastro no GAL e preenchimento da ficha de notificação correto, para que a gente possa diminuir esses exames e aumentar a quantidade de exames que são realizados. E ainda, né, fazer um correto armazenamento e o envio dessas amostras de forma adequada. Nós acreditamos que profissionais bem capacitados e orientados, a gente vai ter uma redução do descarte dessas amostras e fazer uma fase pré-analítica perfeita, né, para que a gente possa diminuir esse status dos exames não realizados. Nós desenhamos aqui um fluxo, né, que normalmente é seguido pelos laboratórios, pelos municípios, onde o paciente é atendido nessas unidades de atendimento, UPA, nas UBS, hospitais, postos de saúde e entre outros. Então, a coleta de sangue para sorologia, a coleta de suave e de urina para detecção viral deve ser realizada sempre no primeiro contato com o paciente, para que a gente não perca essa oportunidade. Após a coleta dessa amostra, cadastrar essas amostras no GAL conforme o exame solicitado, lembrando sempre que soro vai ser para realização de sorologia para pesquisa de IgG e IgM, os materiais suave e urina para identificação viral por meio de RT e PCR. Após esse cadastro no GAL, preencher corretamente e notificar as informações para a vigilância, né, na ficha SINAM, e fazer o envio dessa amostra em até 5 dias para o LACEN, obedecendo aqui o critério do envio oportuno. Nosso papel como vigilantes do sarampo e da rubéola é o conhecer para agir, fazer a monitoração do vírus através da confirmação de casos, confirmação de surto, identificação das variantes genéticas. A gente pode fazer isso, né, coletando e enviando as amostras em tempo oportuno ao LACEN, liberando os resultados em tempo oportuno, de até 4 dias, fazendo o envio, a seleção, né, e o envio das amostras que têm critério para sequenciamento no laboratório de referência, para que a gente possa identificar as variantes desse vírus, do genótipo e linhagem, e verificar de onde ele veio, se é um caso autóctone, um caso importado. Realizar também a higienização constante do banco de registros do GAL, que a gente tem percebido que quando o banco do GAL ele tem menos registros pendentes, a gente consegue verificar com mais exatidão as análises e gerar ações que são mais oportunas. E ainda realizar a divulgação mensal de boletins informativos. Desde a primeira etapa do plano de ação, a gente tem feito, né, a construção e a divulgação de boletins. Esses são da região sudeste, aqui do Espírito Santo. Nós divulgamos, né, para as vigilâncias, aqui mesmo pelo Ministério, divulgamos também no Estado. Nesses boletins constam diversas informações, não conformidades, número dos exames realizados, de quais são os municípios desses exames. É uma ação mesmo para melhorar a comunicação dessa ação. E aqui eu deixo para vocês, né, que sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, e com a colaboração e o auxílio de todo mundo, né, a conscientização, a gente consegue alcançar os nossos objetivos em busca da recertificação, que é tão importante para o nosso país. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento e quero lembrar aos participantes que junto desse vídeo nós temos 2 links, um para a obtenção do certificado e outro para fazer perguntas. Vocês podem deixando as perguntas, que ao final das apresentações eu vou repassando aqui para os apresentadores para que possa ser respondido. Eu chamo o pessoal que está no LACEN, a doutora Ana Paula, Michel, Cristina e a Isabela também, para que eles possam se apresentar e iniciar a apresentação deles. Bom dia a todos. Está todo mundo nos escutando bem? Estamos aqui falando, então, do Laboratório Central do Estado. Eu sou Isabela, gestora estadual do GAL, tá? E venho aqui, né, no final da apresentação, mostrar um pouco do cadastro no sistema, né? Lembrando que você já colocou como que o banco de dados bem alimentado é importante para o trabalho da vigilância, tá? Eu vou deixar a palavra agora com o doutor Michel, doutora Ana Paula, e com a nossa colega, né, uma técnica de laboratório de muita experiência, a Cristina, tá? Então, se apresentem, por favor. Aí, assim que você terminar a apresentação, inicie o compartilhamento da tela.
Bom dia a todos. Meu nome é Michel, sou farmacêutico bioquímico, atuo no laboratório de imunologia, junto com a Ana Paula. Nós somos responsáveis pelo diagnóstico sorológico do sarampo, né? E a gente vai estar falando sobre os critérios, sobre a forma de condução aqui do diagnóstico laboratorial do sarampo. Bom dia, meu nome é Ana Paula. Bom dia, Eu trabalho com o Michel, no setor de imunologia, responsável pelo diagnóstico do sarampo do rubéola. Bom dia, sou técnica de laboratório e estou aqui também para orientar sobre a coleta, né? A coleta ideal, a utilização do nome, para não haver tanta hemólise, né? Então, uma parte mais sobre uma boa coleta para evitar a infecção. Gente, eu vou pedir que tem alguém com o microfone ligado e está dando eco. Se puder fazer a gentileza de desligar o microfone, está dando eco na nossa fala aqui. Tá? A gente vai iniciar o compartilhamento de tela agora. Perfeito, Isabela, a gente consegue visualizar a sua apresentação. Consegue, obrigada. Então, vamos iniciar a fala com o Dr. Michel, mostrando para vocês, né, os critérios, as questões laboratoriais, critérios de coleta, o processamento das amostras e critérios de definição de casos também aos olhos da vigilância laboratorial. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial do sarampo, né? E a gente, como LACEN, a gente segue o protocolo laboratorial, né, traçado nas diretrizes, né, epidemiológicas do Ministério da Saúde, que fala que no Brasil a orientação é realizar pesquisa de anticorpos, IgG e IgM, amostras de soro, né, e a detecção viral em amostras colhidas na urina ou não, né, em suaves combinados de óleo e nasofaringe. Tá? Então, para pesquisa de anticorpos IgG e IgM, né, a gente faz por um diagnóstico sorológico, por metodologias imunoenzimáticas, e a amostra biológica preconizada é o soro. Tá? E aí, um pouquinho mais para frente, a nossa colega Cristina vai dar as orientações de como proceder nessa coleta, de como proceder, né, na obtenção correta dessa amostra. E o diagnóstico molecular, ele é realizado pelas técnicas, né, de RT-PCR e genotipagem na urina e em suave. Né? Eu acho que vale aqui já o primeiro parêntese, que nessas amostras, o LACEN do Espírito Santo, até nos anos anteriores, a gente adotava a recomendação e preconizava apenas a coleta de amostras de urina. E aí, seguindo o protocolo nacional, né, a partir desse momento, desse treinamento, dessa capacitação, a gente vai também, né, informar sobre a coleta do SWAB, de como proceder e de como está enviando também. Bom, todos os casos suspeitos de sarampo, eles devem ser imediatamente notificados, né, investigados e submetidos à sorologia, exame sorológico, por meio de coleta das amostras clínicas dentro dos períodos estabelecidos. Isso é muito importante, como a nossa colega introduziu previamente, né, para evitar a poluição e a contaminação do GAL, né, com descartes de amostras colhidas em tempos inoportunos. Né? Então, isso é muito importante que a gente consiga sempre fazer valer, né, todo o critério pré-analítico, porque, assim,
já vou até tomar um pouquinho a fala da Cristina aqui, dados laboratoriais, né, de pesquisas e estudos no mundo todo falam que os problemas no laboratório de análises clínicas, em até 80% dos casos, né, eles são oriundos da fase pré-analítica. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar reforçando, né, todos os cuidados e critérios pré-analíticos para que a gente consiga ter uma amostra viável no laboratório e a gente consiga auxiliar, né, no diagnóstico laboratorial do sarampo. Então, sempre importantíssimo, né, assegurar a coleta das amostras de casos suspeitos no primeiro atendimento ao paciente, né? E aí uma boa análise, né, uma boa anamnese no paciente, uma boa investigação, né, é fundamental para assegurar o sucesso, né, do diagnóstico laboratorial. E o LACEN, como laboratório de referência estadual, né, nós realizamos as sorologias de IgG/IgM, amostras de soro, né? Ainda não estamos capacitados para análise molecular, mas eu já conversei aqui com a nossa direção e a nossa coordenação. Nós temos o total interesse de implementar também, e agora, com esse surto que tivemos e com essa pandemia de Covid, o nosso laboratório ele se especializou e se equipou. Estamos hoje com equipamentos, pessoal, né, e aptos a implementar a análise molecular aqui do sarampo, né? Então, eu acho que esse é um próximo passo, que a nossa direção vai entrar em contato com o Ministério da Saúde para tentar já viabilizar a execução da biologia molecular aqui no estado. Então, voltando aqui à sorologia, em caso de sorologias IgM positivo ou indeterminado, para sarampo, a amostra de soro, juntamente com a urina e suave, se colhidos, né, eles devem ser encaminhados ao Laboratório Nacional de Referência, que no caso aqui é a Fiocruz, né, que vai realizar o quê? O reteste dessas amostras e o pareamento da sorologia e a detecção por RT-PCR e sequenciamento de amostras de urina e suave combinado. Lembrando que não é necessário as duas amostras a gente aguardar que as duas amostras cheguem para que a gente envie as duas amostras. Não. Se já chegar uma primeira amostra de sorologia juntamente com a urina, a gente já faz o envio prévio à Fiocruz e ela já dá o prosseguimento, né, na análise para que a gente consiga atender, né, o nosso TAT de liberação em até 4 dias. Bom, na sorologia, a detecção de anticorpos IgM e IgG na amostra, ela deve respeitar algumas condições pré-analíticas. Eu vou dar uma introdução aqui na fase pré-analítica e depois a Cristina ela vai aprofundar mais, principalmente nas intercorrências que podem estar acontecendo. Na coleta, ela deve ser obtida no primeiro contato com o paciente suspeito, mediante investigação epidemiológica dele, né, até o 30º dia após o início do exantema. Então, após esse período, essa amostra ela já vai entrar no critério de descarte lá no sistema GAL, né, por amostra imprópria, devido a ter excedido o tempo de coleta. Como que a gente obtém essa amostra? É uma amostra de sangue venoso, é um tubo da tampinha vermelha ou da tampinha amarelinha, que é um tubo de soro. Ele não tem anticoagulante. O que a gente recomenda, e se a unidade coletora tiver disponível, é um tubo com gel separador. Isso ajuda bastante e minimiza os problemas pré-analíticos. Na obtenção dessa amostra, ela tem que, depois da coleta feita, aguardar essa retração do coágulo, né, a hora que o sangue ele ficar, vamos dizer assim, durinho, né, ali, sem conseguir mexer, e colocar ele para centrifugar. E se o tubo for com gel separador, esse tubo já está pronto para o envio. Não precisa alicotar em outro tubo. Pode mandar no tubo primário com gel separador, sendo que o soro esteja separado, né, do concentrado de hemácias. Caso contrário, caso a unidade não tenha o tubo com gel separador, esse material ele deve ser dessorado, ele tem que ser separado, né,
em um outro tubo de transporte, né, e esse tubo tem que ser mantido em geladeira de 2 a 8 graus por até 48 horas ou em freezer menos 20 até o momento do envio, né? Lembrando que a Cristina vai falar com mais propriedade, mas que essa amostra ela precisa ser centrifugada, né, pelo menos aí após 1 a 2 horas, né, no máximo até 2 horas após a obtenção. Por quê? Se essa amostra ela for acondicionada em geladeira sem o processo de centrifugação, ela vai hemolizar. Se ela for congelada, então nem se fala. Então não pode se congelar uma amostra, né, sem que haja a separação do soro do concentrado de hemácia. Por isso que sempre recomendamos a utilização do tubo gel. Bom? E esse transporte ele é feito em caixa isotérmica com gelo reciclável e ele pode ser enviado no máximo aí até 5 dias após a coleta, tá bom? Já para amostras, né, de urina para a realização do diagnóstico molecular, essa coleta ela tem que respeitar critérios mais rígidos. Ela tem que ser realizada até o 7º dia após o início dos sintomas, né, do exantema principalmente, preferencialmente no 3º dia, porque é onde que a gente vai ter uma chance de detecção muito melhor, tá? 15 a 100 ml de urina em um recipiente estéril, preferencialmente a primeira urina da manhã, e o preparo desse material ele tem que ser acondicionado de 2 a 8 graus após a coleta e nunca deve ser congelada essa urina. Esse é um dos critérios que pode causar, né, a liberação de resultados falsos negativos, tá bom? Porque essa amostra ela se deteriora, ela estraga, ela não serve mais para o processamento, tá? E aí, depois que você faz a refrigeração desse material, tem que ser transportado praticamente imediatamente. Nós temos aqui um estado que não é muito grande na sua extensão territorial e o ideal, né, o recomendável, é que essa amostra chegue no LACEN no máximo 6 horas após a coleta, tá? Sempre também mantendo em caixa isotérmica com gelo reciclável, tendo o cuidado dessa urina não vir encostada na barrete de gelo, para que não haja congelamento dessa urina, porque senão essa amostra ela vai ser desprezada por acondicionamento inadequado. Tá? Já os swabs, esta aí é uma novidade aqui no estado do Espírito Santo. Tá? Esses swabs, eles têm que ser combinados de naso e orofaringe e a coleta deles tem que ser realizada, a exemplo da urina, até o 7º dia após o início do exantema, preferencialmente também no 3º dia, e são 3 swabs, né? Um swab de orofaringe e 2 de naso, um para cada narina. Ah, mas eu não tenho 3 swabs, eu só tenho 2. Você pode, mas não é o recomendado, tá? Um swab na oro, tá? E o swab da naso você introduz em uma narina e em outra narina. Você não pode pegar o swab da narina e colocar na oro e vice-versa, tá? Então, o ideal são 3 swabs. E o preparo? Pegar esses 3 swabs, né, e colocar em um único tubo Falcon contendo o meio de transporte viral que deverá ser solicitado aqui ao LACEN e a gente vai estar preparando e disponibilizando, né, para todas as unidades solicitantes, tá? E esse tubinho tem que ser mantido na posição vertical, ele não pode tombar. Por quê? Porque esse meio de transporte ele tem que estar em contato lá com a parte do swab colhida, tá bom? E tem que ser sempre na posição vertical e transportado na posição vertical. Isso é muito importante, porque também pode ocasionar problemas aqui durante a análise e processamento desse material. Não devemos também congelar, tá, esse material. E o transporte, envio imediato, exatamente seguindo as mesmas recomendações da amostra de urina. Tá? Em até 6 horas tem que chegar esse material no LACEN. Como ele vai vir junto com a urina, então, seguir sempre o mesmo protocolo. Tá? Aqui é só um esqueminha para mostrar para vocês como se deve colher esse swab. Tá? O swab de nasofaringe,
ele vai ser introduzido na narina e ele, ao atingir a posição correta, ele precisa ser girado para que a gente consiga captar material ali da mucosa e não apenas pegar a secreção na parte inicial da narina. Ele tem que ser lá no fundo, exemplo de uma coleta das amostras, como a gente está vivendo hoje, do COVID, tá? Tem que ser girado, retirado, e um suave para cada narina e o outro suave na orofaringe. Tipos de suave. Sempre de rayon, tá? Estéreo e de haste flexível. Não é recomendado, em hipótese nenhuma, o uso de suaves com haste de madeira, né? Por quê? Porque esse haste flexível ele vai fazer uma curvinha até chegar na posição correta de coleta, tá? Nem os alginatados e muito menos os de algodão, tá bom? Então, esse material vai ser solicitado aqui no nosso laboratório. E aqui nessa figura, a gente associa o tipo de amostra, tá? E os tempos de recomendação de coleta para que a gente consiga, né, visualizar melhor aqui, né, como que a parte ideal é a parte verde, aceitável é o amarelinho laranja e o não aceitável é o vermelho. Aí são os critérios de aceitação e rejeição de amostras, tá? Para soro, o ideal é que a gente colha até o 7º dia após o aparecimento do exantema, tá? Podendo ser aceitável até o 30º dia, tá? Lembrando que amostras, né, positivas ou amostras negativas, mesmo com o aparecimento do exantema, podem ser coletadas uma nova amostra para sorologia, né, de 15 a 20 dias após a primeira amostra. Já para os suaves, né, e a parte de urina, a recomendação é que seja coletado material até o 7º dia, que é o ideal, no 3º dia, como nós falamos previamente, sendo aceitável para a urina até o 10º dia, e os suaves até o 12º dia, tá? Após esse período, as amostras elas já não são mais aceitas no laboratório para o diagnóstico, elas serão rejeitadas e serão colocadas lá no GAL. Por isso, da importância de associar a clínica do paciente, o aparecimento do sintoma, a data de notificação correta no sistema, né? E aí o trabalho da vigilância é importantíssimo junto aí com as unidades para que faça todo esse processo, né, e acompanhamento e monitoramento desses casos suspeitos. E aí o material ele deverá ser encaminhado ao LACEN o mais breve possível, né, para que a gente possa estar cumprindo com o prazo preconizado pelo Ministério de 4 dias, acompanhados da ficha de notificação de doenças exantemáticas febris, sarampo, rubéola. E aí vem não é nem novidade, né, mas é uma nova diretriz para que a gente use a plataforma ESUS-VS, né, porque facilita bastante, né, a comunicação praticamente em tempo real, né, devidamente preenchida, junto com a ficha de cadastro no sistema GAL. A Isabela, no final, ela vai abordar um pouquinho mais isso e vai falar direitinho, né, e aqui assim, a gente sempre fica à disposição para que a Isabela está sempre à disposição para poder estar orientando e tirando quaisquer dúvidas. E aí o processamento das amostras na fase analítica dentro do laboratório, né, o LACEN Espírito Santo, ele já vai para, acho que 2 anos, que a gente, 1 ano e meio, 2 anos, foi no final do surto que tivemos em 2019, a gente fez um estudo, um trabalho, uma validação aqui extensa, junto com o nosso diretor, doutor Rodrigo, e o André, na época, que era lá do Ministério, né, com amostras, controles, e nós implementamos um analisador de imunoensaio automático, que é o Liaison, e é um diagnóstico por quimioluminescência. Essa técnica ela é uma técnica mais sensível, é uma técnica mais específica. Os títulos de IgG eles têm correlação internacional de acordo com padronização da OMS, a gente colocou no nosso laudo. Tá? E qual é a vantagem dessa técnica? É um processamento automatizado em 100% de todas as etapas do processo. Tá? A partir do momento que essa amostra ela é introduzida no analisador, o nosso laboratório ele é dotado de interfaceamento bidirecional,
onde não há mais a intervenção do ser humano na digitação e cadastro desses pacientes. Então, todas essas amostras, elas são cadastradas automaticamente pelas unidades solicitantes. Esses dados são importados para dentro do equipamento, né? Não há intervenção humana na digitação desse material, e esses resultados são reportados também via eletrônica, eles são validados eletronicamente, analisados criticamente por mim e por Ana Paula, né, antes da liberação para cada unidade. Isso fez o quê? Isso fez encurtar o TAT, o tempo de resposta, porque nas técnicas de ELISA, por exemplo, a gente precisa de um mínimo de 8 amostras para poder executar em uma tira, e a gente tem uma perda muito grande, porque vai calibrador, controle, e isso é um fator limitante nas técnicas. E já aqui não. A partir do momento que esse método está calibrado e controlado, ele tem acesso contínuo e randomizado, e ele tem uma capacidade de produzir até 150 amostras por hora. Tá? Então, a qualquer momento, eu posso introduzir amostras dentro do equipamento e não preciso esperar terminar uma rotina, como é o caso do ELISA, para depois introduzir uma amostra. Ou seja, o processamento de amostra por essa técnica é em tempo real. Chegou a amostra no LACEN, automaticamente ela já entra no equipamento e já é processada. No ELISA, a gente precisa esperar um tempo de 2 horas e 30 minutos, que é o término de uma rotina, para iniciar outra, né? Então, isso foi um ganho enorme para que a gente consiga entregar o resultado o mais breve possível, tá? Prazo para liberação, como falei, tempo oportuno de até 4 dias, e os resultados reportados de IgM reagente ou inconclusivo, eles devem ser notificados imediatamente e ser coletada uma segunda amostra S2, que deverá ser realizada, como eu tinha falado, de 15 a 25 dias após a data da primeira coleta, tá? Então, a partir do momento que chega essa S2, a gente encaminha também para o Laboratório Nacional de Referência para realizar esse pareamento, tá? E os critérios laboratoriais de interpretação? A IgM reagente, a gente tem que ter um cuidado e abrir um parêntese aqui, porque essa IgM reagente, ela tem que estar sempre associada à clínica do paciente, tá? Essa IgM sempre relacionada à clínica do paciente, porque a gente está falando aqui, gente, de uma coleta, né, para pesquisa e investigação de sarampo rubéola, só que o paciente ele tem que estar sintomático, tá? Ele tem que ter exantema, ele tem que estar, teoricamente, na fase aguda da doença. IgM, ela pode aparecer reagente, né, mas pode ser em decorrência de uma possível reação cruzada com outros tipos de infecções virais e, principalmente, pós-vacinação, tá, gente? Isso é muito importante, né? Pacientes recém-imunizados podem apresentar IgMs residuais ali, IgMs reagente em baixos títulos, e isso tem que ser investigado com muito critério, né, pelo médico assistente do paciente, tá bom? Ou soroconversão e aumento significativo de títulos de IgG em soros pareados, né? Então, às vezes, a IgM, ela não aparece, mas só que a IgG do paciente na S1 e na S2, ela tem uma evolução significativa de títulos, tá? E aí também pode se confirmar um diagnóstico de sarampo, tá? E aí, o diagnóstico se faz também molecular através da identificação da sequência viral, né? E aí a gente tem que ter, né, também uma ligação epidemiológica com o caso confirmado dentro do laboratório, tá? E agora eu passo aqui para a nossa colega para que ela, né, aborde as questões pré-analíticas de coleta mesmo do sarampo, da rubéola, e os critérios aí que a gente preconiza. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Cristina, eu vou estar marcando aqui um pouco da minha experiência, né, como coletora. E aí eu vou explicar para vocês uns pontos bem importantes para a gente estar realizando aí uma boa coleta
para não haver essa hemólise, né, para não prejudicar aí a análise do exame. Então, aqui está escrito aqui, manter o garroteamento por mais de 1 minuto é uma coisa muito importante, é uma das coisas, dos fatores muito importantes da coleta, porque se prejudica muito, né, isso causa muita hemólise, né, e daí realizar a punção venosa sem aguardar a secagem do álcool também, fazer a asepsia, esperar secar, depois daí a gente está realizando essa coleta, é muito importante. Centrifugar também por um longo tempo, acontece também das hemácias, ocorrer aí a quebra das hemácias, ocorrendo mais uma vez as hemólises no sangue. Então, assim, pode passar, Michel, aí que eu vou fazer. Aqui a gente colocou uma das coisas bem importantes do coletor é arrumar ali o seu momento de trabalho. A sala bem iluminada, ventilada, uma cadeira que que o paciente possa estar bem confortável e ela está regulada, ou pode ser na maca também, no caso de hospitais, as pessoas coletam nos hospitais e tem que estar na maca. O algodão, né, isso aqui são coisas básicas que a gente tem que arrumar, ajeitar, tudo que a gente tem que fazer antes de fazer a coleta. Por quê? Porque senão a gente pode esquecer e daí o braço do paciente já está agarroteado, e daí a gente até procurar fazer as coisas, já passa um tempo da gente coletar, isso prejudica muito a gente fazer a coleta, e daí quando a gente vai coletar, aí já está causando as hemólises, então isso prejudica bastante. Garroteou o braço do paciente, fez a asepsia direitinho, a gente vai ver como que está a calibração dessa veia. É importante a gente ter uma agulha boa para essa coleta. Vamos supor que a veia do paciente é uma veia que ela seja muito pequenininha, a espessura dela seja muito fininha. É importante a gente ter uma agulha para aquele tipo de veia, porque senão acaba que a veia mesmo não tem a força para vir o sangue, e daí acaba vindo devagar demais, a gente acaba tendo esse tipo de hemólise. Coletado sangue, normalmente a gente faz a vácuo, que é já uma coisa bem programada, assim, né? Quando coleta já tem a quantidade certa, já tem a velocidade certa para entrar no tubo. Mas quando a gente coleta de seringa, é importante a gente ter uma agulha boa, a gente ter a precisão boa da veia, como a gente vai coletar. E o bom mesmo, quando a gente coleta, a gente colocar... Se a gente colocar de seringa, a gente sempre tirar o tubo a tampa do tubo e colocar o sangue na parede do tubo, para aí não estar criando esse atrito forte, né, no fim do tubo, assim, e causando também a quebra das hemácias. Você voltou. Então, basicamente é isso, gente. Uma boa coleta é a gente estar observando como que é a veia do paciente, se a gente tem uma boa agulha para a gente fazer esse tipo de coleta. Eu sei que alguns laboratórios não têm, né, umas agulhas adequadas para isso, mas é sempre muito bom. O que mais que eu posso colocar aqui para vocês? Eu acho que mais praticamente... basicamente, uma coleta adequada, a gente tem que ter organização do processo, né? Antes de fazer a coleta. Organizou, fazer a asepsia, não pode estar molhado ali do álcool, tem que estar seco, já está seco para a gente fazer essa coleta. Coletor, muito importante também a gente não deixar sempre os tubos caídos, a gente tem sempre uma galeria para deixar sempre o tubo em pé, para ele não ter essa gravidade também, que depois virar e aí o sangue já está coagulado. Manter a homogeneização depois da coleta também. Fazer uma homogeneização, no máximo, assim, 3, né?
homogeneizar 13 momentos e colocar sempre tudo em presunto para não ficar esse tipo de hemólise. Gente, a gente trouxe aqui a Cristina porque ela é uma coletora muito experiente, né? Então a gente também vai deixar no chat aberto dúvidas sobre a coleta. Realmente, como é vídeo, a gente não teria como demonstrar uma coleta aqui ao vivo, então a gente só colocou os critérios assim, que podem interferir mais mesmo no processo com hemólise. Outra questão que não é obrigatório para a sorologia, mas é importante também, é que a gente tenha que o paciente esteja em jejum de pelo menos 4 horas, assim, para a gente poder evitar a lipemia. Né, Michel? Não sei se ainda está precisando evitar aquele soro muito lipêmico, né? Mas a maior preocupação que a gente tem mesmo é com a hemólise, porque um soro hemolizado, ele pode... Chega aqui no LACEN depois, por exemplo, de 4 dias, né, 5 dias no máximo, e aí, às vezes, coletou muito no final do período, ali perto dos 30 dias, depois, quando a gente observa essa situação, a gente perde a amostra e perde até o período de coleta, o que pode, né, então, dar uma grande interferência no diagnóstico e a gente perder esse momento tão importante, né, que é a gente conseguir diagnosticar as doenças ciclosampemáticas. Uma dica também que a gente queria dar, gente, em relação à coleta do suave, que o Michel falou, é que observe a posição que está sendo colocado suave no tubo, porque a gente aqui no LACEN, infelizmente, pega muito tubo, pegou muito na época do começo da influenza, com a parte do suave de raião, ao contrário, em vez de ele estar dentro do meio de coleta, as pessoas encaminham ele fora do meio de coleta, do meio de transporte viral, né? Então, é importante lembrar que o meio de transporte viral é um conservante ali, para que esse material genético chegue de forma adequada ao LACEN. Então, se ele é o conservante, a parte do suave ali, né, de rayon, onde que ele falou que foi feita a coleta, ela tem que vir dentro do conservante, né, e não fora do conservante, tá? É uma outra questão. A identificação também é muito importante, gente, porque a gente pega muito erro de identificação, então tem que identificar tanto o soro quanto os tubos de coleta com o nome completo do paciente, preferencialmente a data de nascimento também, que vai ter um paciente com o mesmo nome, né? Na mesma coleta, ali pode acontecer, às vezes é raro, mas acontece. E, preferencialmente, gente, imprimir a etiqueta do GAL e já deixar o material coletado com a etiqueta do GAL. Imprimir por amostra essa etiqueta, tá? Então, aqui estão as referências bibliográficas que a gente tirou o material, né, os guias de vigilância do Ministério da Saúde e o nosso material, manual técnico de procedimentos para coleta de amostras, né? Essas novidades do SUAB vão estar na revisão 10, que a gente vai disponibilizar no site, eu acredito que no máximo na semana que vem, né? Já essa versão nova do manual com essas novidades que as meninas apresentaram aqui. Doutor Michel, doutora Ana Paula, Cris, vocês querem colocar mais alguma coisa para os profissionais? Gente, olha, agora a gente vai mostrar aqui para vocês como que a gente trabalha no gerenciador de ambiente laboratorial, que é o GAL. Foi ressaltado aqui desde o início a importância da fonte de informação, né? Porque o sistema, ele é uma fonte de informação de fácil acesso, aonde nós conseguimos, então, tirar relatórios que são muito importantes para a vigilância epidemiológica, fazer a busca ativa desse paciente e fazer toda a contenção da cadeia de transmissão dessa doença, né? Eu botei aqui para vocês a documentação, né, para lembrar o seguinte, que normalmente, como o GAL ele é preenchido após o preenchimento do SUS-VS, que é o nosso sistema eletrônico, né? A gente, então, tem um espelho aí desse sistema SUS-VS. E como todo sistema, a necessidade de uma documentação, de uma informação muito completa e muito adequada, né? Agora, gente, o que eu vou fazer aqui com vocês, né? A gente até colocou uns slides com as dicas de cadastro, mas a gente não vai focar neles, né? Uma vez que eu quero mostrar para vocês o sistema, tá? Aí eu só vou pedir que vocês me indiquem se eu vou conseguir compartilhar ou não aqui a tela do GAL com vocês, né? Eu vou precisar que vocês me deem esse retorno agora, tá?
A gente vai trabalhar numa base aqui, gente, que chama de GAL homologação, tá? Não é a nossa base normal, tá? Que é a lacem.gal.es.gov.br. A base de homologação é porque eu vou criar um paciente fictício, tá? Então, o endereço mesmo do GAL não é esse que vai aparecer na tela de vocês, né? Mas depois eu mostro o endereço correto aqui do nosso GAL. Tá? Eu vou parar o compartilhamento dessa tela, se bem que eu acho que já como está a tela cheia, eu consigo mostrar aqui do sistema. Tá dando para ver, gente, a página inicial aqui do GAL homologação? Sim, todo mundo está conseguindo ver? Tá ótimo, então. Né? Qual que é a diferença, gente, no nosso endereço aqui normal, né? Se eu estivesse trabalhando no GAL produção, que a gente chama, o finalzinho estaria assim, vocês estão vendo, ó, https://gal.lacem.es.gov.br/gal, tá? Uma dica é a gente ir no Google, quando não sabe o endereço, e digitar gal espaço ES, né? Porque aí vai estar aparecendo o nosso site. O que é importante também, né? É não só cadastrar, eu não jogar no Google só GAL. Porque se eu jogar só GAL, eu posso entrar no GAL São Paulo, no GAL Minas Gerais, né? E aí, às vezes, a gente não acha a nossa unidade. Mas, por exemplo, temos Vitória, temos Vila Velha, a unidade que eu tenho acesso. Por quê? Porque eu estou no site errado. As dicas para a gente acessar o GAL é sempre utilizar 2 navegadores, ou o Google Chrome ou o Mozilla, tá? Se for fazer a impressão de etiquetas de amostras, eu recomendo estar utilizando o Google Chrome sempre, que ele é melhor para trabalhar com impressão de etiquetas, tá? Então, para iniciar o acesso ao sistema, a gente tem que ter, então, um usuário e uma senha. Eu vou colocar aqui o meu, né? Aonde que eu vou conseguir esse usuário e senha? Junto à vigilância epidemiológica, tá certo? Do município. Então, se eu sou um hospital, se eu sou qualquer unidade que não é vigilância epidemiológica, vamos ter que procurar os referências municipais do GAL para ter esse acesso, né? Então, como eu estou trabalhando com a área de epidemiologia, o meu acesso é no módulo Biologia Médica. Aí, vocês estão vendo que tem um monte de unidades que aparece aqui. Eu vou procurar o LACEN, quer dizer, eu vou entrar aqui com SEMOS Vitória, vou ver se eu consigo ter permissão que é mais próximo ao ambiente de vocês, tá? Eu vou ter permissão aqui no módulo homologação do SEMOS Vitória, porque é mais próximo exatamente da realidade de cadastro de vocês. Não deu. Então, eu vou entrar aqui como LACEN e depois eu entro na base de treino, que é uma outra base que a gente tem aqui, para mostrar as diferenças entre as bases, né, do laboratório, que é que eu vou acessar agora, e a base da unidade de cadastro, tá? É que a senha agora a gente teve que botar um monte de caractere especial, às vezes até eu mesmo estou esquecendo um pouco minha senha. Então, a primeira, essa ferramenta que está aparecendo agora no GAL, que diferencia um pouco o que a gente estava acostumado a trabalhar, é uma ferramenta de segurança, tá, gente? CAPTCHA, para mostrar que nós não somos um computador. Então, sempre coloquei meu usuário e senha, antes de iniciar o acesso, eles vão pedir essa ferramenta, né? Então, eu consegui aqui acessar. Quando a gente vai olhar o GAL, a gente percebe que é uma ferramenta toda fechada em pastas, né? Então, para abrir uma pasta que eu necessito trabalhar, eu tenho que vir aqui, tá? E clicar em cima do Max, né? Como assim? As unidades que só pedem exame, essa pasta aqui chamada de entrada, ela só vai verificar 2 questões, requisição e triagem. Só vai aparecer isso para essas unidades, né? A nossa pasta aqui ela é diferente porque nós somos laboratórios, né? Mas também temos laboratórios, ao exemplo do UCAM, que pedem exame para nós, né? Então, gente, para eu iniciar um cadastro, eu vou aqui vocês estão vendo aqui onde está a mãozinha aqui, no item incluir, nesse maisinho aqui chamado incluir, né?
Aí, o que acontece? É interessante eu sempre deixar, assim, do lado do meu computador, o número do CNES da minha unidade já digitado ali, que eu venho, digito, e quando eu clico fora, aqui, ele já procura automaticamente. Como eu não sei de cabeça o número do LACEN, então eu vou utilizar as ferramentas de busca do GAL, que são essas lupas aqui, ó. É muito importante a gente saber utilizar os filtros do GAL, tá, gente? Então, toda vez que eu venho aqui e clico numa seta lateral, gente, eu consigo abrir uma ferramenta de filtro onde eu digito a informação. Vocês estão vendo? Ó, LACEN, ó. Aí apareceu o quê? Ó, apareceu aqui, ó, na Paraíba, Espírito Santo, todos aqueles que são chamados de LACEN, né? O meu é aqui, ó, LACEN Vitória, Espírito Santo, tá certo? Agora, eu vim aqui, então, na minha lupa, né? Mas também poderia fazer uma outra forma de busca, que é quando eu venho aqui, ó, só digito LACEN, ó, e venho e procuro na lupa também, que aí já é uma busca mais direta, né? Então, coloquei. É importante, gente, é obrigatório, todo o campo do GAL vermelho ele é obrigatório, né? Mas o que eu sempre falo, como o GAL é uma ferramenta, além de pedir exame, uma ferramenta de vigilância, eu tento sempre preencher o máximo de informações possíveis e não só as obrigatórias, né? Então, eu vou vir aqui, gente, vou colocar, vou inventar, né, os dados aqui de profissionais, né? Que é claro, quando eu estiver aí cadastrando, eu vou colocar os dados que estão na minha ficha, né? Como eu não tenho ficha agora, nós vamos fazer dados fictícios, tá? Então, assim, é obrigatório, então, o nome do profissional, né? A data de solicitação, gente, eu posso tanto digitar, que é a minha preferência, tá? Ó, quanto vim procurar também nos filtros do sistema aqui, ó, tá? Que aí eu posso, ó, alterar ano, tudo aqui, ó. Mas eu sempre tenho preferência, eu acho mais rápida a digitação. Como eu estou lidando com casos de provável doença, né? Eu estou fazendo o quê? Uma investigação, tá certo? E aí eu venho aqui e começo a digitar o que eu estou procurando, tá? Sarampo. Aqui deixa eu botar sempre a descrição da principal suspeita, tá, gente? Se eu estiver pedindo mais de uma doença, mais de um exame numa mesma requisição. Eu vou cadastrar aqui para vocês uma mesma requisição, sarampo e rubéola, para vocês observarem a diferença entre as pesquisas, tá? Mas, assim, às vezes vocês não vão solicitar os dois juntos, né? Vai solicitar só sarampo ou só rubéola. Também temos aqui rubéola no campo de descrição, tá vendo? É só eu iniciar aqui a digitação RUB, ó, que apareceu a rubéola, tá vendo? Então, é muito simples. Você vai iniciando a digitação, o sistema te dá o resto. O que é muito importante, gente? Eu cadastrar por meio do CPF do paciente ou do cartão do SUS, tá? Aqui, como é um paciente fictício, e para não expor dados sigilosos, eu vou criar manualmente o nome. Mas toda vez que eu coloco CPF e cartão SUS, eu gero rastreabilidade no sistema. O que é isso? Faz um histórico desse paciente no GAL, aonde facilita para a vigilância acompanhar o que está acontecendo com esse paciente ao longo da vida dele, seja de sarampo, rubéola, HIV, todos os exames que são cadastrados com CPF e cartão ficam num histórico que facilita a pesquisa, tá? Aqui a gente vai trabalhar com o paciente brasileiro. Caso eu tenha um paciente que seja estrangeiro, eu posso colocar o tipo estrangeiro. Se for indígena, eu posso classificar ele como indígena. Se for um paciente morador de rua, privado de liberdade, de algum outro grupo, a gente também pode classificar ele na finalidade vulnerável, tá certo? Se eu tivesse aqui, ó, uma vez que eu já digito CPF, eu consigo também criar uma outra lógica no sistema que fica gravado, tá, gente? O nome do paciente aqui. Uma primeira vez que eu coloquei o CPF, ó, ele já fica gravado, tá vendo? E puxa os dados, né? Eu não vou colocar, igual eu falei, porque CPF é dado sigiloso, tudo. Então, agora eu não vou expor, tá? E aqui, ó, vamos colocar então a data de nascimento. Vamos trabalhar como se fosse uma criança, tá certo? Com suspeita de sarampo aqui, tá? Uma criancinha de 6 anos de idade. O que é importante? Vocês estão vendo aqui, né?
Os campos em vermelho, como eu já falei, são os campos obrigatórios, mas eu vou preencher o máximo de informação que eu puder desse paciente, tá? Se tivesse cartão SUS, gente, aqui já ia puxar essas informações todinhas, tá? Deixa aqui. Então, gente, aí tenta colocar o número de documento, tudo, né? É muito importante o endereço completo para quê, né? Para vigilância ir lá e buscar esse paciente, se for necessário, né? Uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte: quando vocês usam cartão SUS, muitas vezes o município já vem automático, tá, gente? Pode ser que esse município esteja desatualizado por desatualização do cartão SUS. Então, vocês têm que prestar atenção muito, tá, gente, nesse município, quando a informação o sistema já puxa, entendeu? O telefone também é essencial para quando a gente também tem que entrar em contato, né? Assim, a vigilância, no caso, tem que entrar em contato com o paciente por algum motivo. Então, é importantíssimo esse dado, né? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para essas informações clínicas que as pessoas não preenchem com qualidade no grau normalmente, mas que faz a diferença, até em decisões do próprio laboratório, gente, tá? Informar se é gestante ou se não é, especialmente para a rubéola, é muito importante, né? Aqui, nesses detalhes do caso, gente, todo mundo vem aqui normalmente e coloca sempre diagnóstico, né? E aí, o que dificulta a gente? Se tem um paciente em caso grave, ou um paciente que foi a óbito, não tem essa classificação, a gente não consegue priorizar essa amostra, porque exantemática sempre é uma prioridade, mas em caso de um outro exame, né? Quando a gente pega um caso grave, um óbito, a gente dá mais agilidade ainda a essa informação, tá? Outra questão também, sarampo e rubéola sem vacina, né, gente? Então, essa informação da vacina, ela é muito importante também para a vigilância, tá? E aí, ó, eu venho aqui e coloco, sabe, a notificação sempre da suspeita principal, tá? A gente que está assinando, a gente sabe que pode utilizar o dado DSUS, né? Então, caso vocês, né, não tenham mais de uma doença nessa solicitação, vocês vão lá no campo observação e coloca também o número do SINAM lá no campo observação do outro SINAM, né? Por exemplo, notifiquei junto aqui um Covid, estou pedindo todo mundo junto. Você pode colocar essa outra notificação no campo o outro número no campo observação, tá? Aí, quais são os tipos de amostra, gente, que a gente vai trabalhar aqui com as exantemáticas, né? Então, a gente mostrou aqui o soro para vocês, tá? O que a gente vai raciocinar? A amostra biológica é aquilo que eu removo do paciente. Então, eu estou lidando com soro. O soro, ele sempre é in natura, tá? E aí, quando eu vou botar aqui para vocês, onde está piscando número de amostra, eu vou informar se ela é primeira ou segunda amostra, porque no soro tem essa possibilidade. Só vou utilizar a amostra única se for um caso de óbito, tá, gente? Então, aqui eu estou trabalhando o quê? Um paciente de soro, primeira amostra, tá certo? E aí eu vou colocar aqui a data de coleta. Para o soro, isso é suficiente, tá certo? Porque não se trata de uma biologia molecular. Mas esse paciente, ele coletou também a amostra de urina, né? Que aí eu já comecei a digitar, que eu já coloquei, né? Vou pular o campo localização, porque isso é só mais para peça cirúrgica, e se eu clicar, ele pode travar o meu cadastro, então eu já vou pular direto para o número da amostra. Lembrando, urina, biologia molecular, eu só vou coletar uma amostra, eu não tenho a possibilidade de coletar uma segunda amostra, normalmente, né? Pelo tempo de coleta. Então, já vou botar aqui, ó, primeira amostra. Ai, meu Deus. Saiu, né? Jesus. Gente, desculpa. Saiu aqui o site, não sei por quê.
Aí eu vou passar mais rápido nas fases aqui que saiu, tá? Só para a gente concluir o cadastro que a gente estava fazendo. Enquanto você vai acessando, Isabela, eu gostaria de lembrar os nossos participantes que nós temos o link de perguntas que eles podem fazer, que a gente vai fazer aqui para vocês, e também do certificado. Para obtenção do certificado, nós temos algumas perguntas lá também, perguntas que são simples, só para a gente verificar aqui sobre o nosso treinamento e também criar ações futuras. Gente, eu vou correr mais um pouco aqui com vocês, que a explicação de cadastro é um pouquinho demorado mesmo nesse detalhamento que eu estou fazendo. Caso assim, a gente não tenha tempo, tá? A gente pode apressar mais um pouquinho a explicação, né? Aí eu vou pedir, Isabela, que você verifique isso para mim. Só que agora eu vou correr, igual eu falei aqui, né, com essa informação aqui, porque a gente já comentou sobre isso, né? A gente já comentou. Tá, obrigada. Vou deixar. Assim, gente, quando a gente faz digitação manual, uma coisa que é importante, tá? Não pode colocar acento, cedilha, entendeu? Então, a gente tem que tentar ao máximo não utilizar esses recursos, né? Tem gente que utiliza muito tab para passar de uma para outra. Eu não gosto muito, porque, igual eu falei, tem alguns campos legais, se a gente clicar em cima e não for preencher, a gente trava. Então, eu gosto mesmo de ir com o cursor, né, e trocar de um por um. Data do primeiro sintoma, gente, você vê assim que nem sempre é um campo obrigatório, mas é muito importante para a vigilância, né? Porque qual que é o sentido da data do primeiro sintoma? É você imaginar aonde que essa cadeia de transmissão ela pode ter se iniciado, né? Porque se eu diagnostico, eu não inicio uma cadeia de transmissão no dia do diagnóstico, né? Eu inicio lá na data do primeiro sintoma, dependendo do tipo de doença, né? Então, isso faz muita diferença. A gente tentar ter a maior precisão possível nessa informação, fazer arguir o paciente de uma forma muito efetiva para ter essa informação, que é daí que o nosso raciocínio da epidemiologia inicia, né? Ó, vamos de novo aqui, hein? Espero que não dê o mesmo problema. Complementando também, Isabela, a sua fala sobre a início dos primeiros sintomas, é muito importante para que a gente possa verificar se essa amostra também foi colhida num tempo oportuno, porque isso faz total diferença, né, no fechamento desse caso e na análise. Infelizmente, Isabela, quando a gente vê o banco do GAL, a gente observa que isso é um dado muito negligenciado, mas é um dado importantíssimo para a vigilância. Ele provavelmente ainda não é um campo obrigatório, porque algumas doenças, né, a gente não tem tanto essa demanda por essa informação. Mas, assim, a gente tem que ter essa visão da epidemiologia, né? Por exemplo, uma dengue, a data do primeiro sintoma, ela pode ser diferencial na metodologia que faz. Para o sarampo é importantíssimo para o tempo oportuno.
Então, a gente tem que tomar, assim, esse cuidado, tá? Olha aqui, a gente estava falando aquela hora que saiu da urina, né, gente? Olha só, né? Então, a urina, qual o diferencial aqui dessa urina também, né? Então, vai ser primeiro a amostra in natura, então o material clínico eu não vou mudar, a data da coleta é importantíssimo também. E qual é a questão da urina aqui? Biologia molecular, gente, a gente tem que ter a hora da coleta, porque tem que estar aqui em até 6 horas, né, doutor Michel? Então, né, isso é importantíssimo, tá, gente? Outra questão aqui também, tá? O suave, a gente vai fazer esse mesmo raciocínio. Aí, quando eu clico suave, aqui você está vendo tanto de suave que aparece de opção, eu não vou clicar no primeiro suave que eu achar, tá, gente? Eu tenho que clicar no suave que eu estou coletando, que é o naso-orofaríngeo, tá certo? Porque senão eu estou informando a amostra errada, tá? Também aqui vai ser a primeira amostra. Vocês lembram que eu falei que o suave a gente coloca no conservante, né? Que é, vamos chamar de conservante assim, de forma leiga, tá, gente? Que é um meio de transporte, ó, viral, MTV. Ah, não estou conseguindo enxergar, ó, setinha aqui. E eu puxo, tá vendo, ó? Vocês estão vendo? Eu consigo enxergar melhor. Então, todo suave, gente, isso é cola, meio de transporte viral, tá certo? Importante, data de coleta, tá? Horas de coleta também, né? Muito importante aqui. Por quê? Para a gente saber se essa amostra chegou em tempo oportuno ou lá sem, tá? Olha só, vocês estão vendo que o sistema está dando algum problema aqui, que provavelmente eu não vou conseguir salvar essa requisição, mas eu vou continuar a demonstração, gente, só para a gente ver, né, qual pesquisa eu coloco em cada material. Então, gente, toda vez que eu terminei de preencher os campos, a gente vai clicar aqui em incluir, tá? E aí, gente, eu venho aqui para pesquisa, tá? A pesquisa é o seguinte, o LACEN que monta essa pesquisa. Então, eu já falo quais exames eu vou fazer naquela amostra, né? Conforme a metodologia que eu escolhi. Então, aqui, olha, se eu estou trabalhando com amostra de soro, gente, aqui, ó, eu vou colocar sarampo só na pesquisa que o LACEN definiu para ela, tá? Ó, sarampo, soro, tá vendo? Ó. Da mesma forma, vamos ver como é que ficou o resumo da pesquisa aqui, ó, imunoensaio por quimiluminescência que o doutor Michel mostrou para vocês. Da mesma forma, se eu estiver trabalhando com soro de rubéola, tá? A pesquisa que eu vou colocar é rubéola. Tá vendo? Rubéola, soro, ó. Tá vendo aqui, ó? Incluir, vocês estão vendo? Agora, uma vez que eu estou trabalhando com biologia molecular, a pesquisa que eu vou procurar, gente, é sarampo. Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos lá nas 3 setinhas, ó. Sarampo, biologia molecular, tá vendo? E aonde que eu trabalho a biologia molecular? Eu vou trabalhar na urina, tá certo? Ó, depois a gente vai ver lá. E vou trabalhar no suave, né? Com a biologia molecular. Tá certo? Foi por isso é importante de informar a hora, tá? Olha, vamos ver aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, gente, ó, o resumo aqui, ó. Da mesma forma, eu tenho a pesquisa rubéola. Ó, rubéola, biologia molecular. Então, trabalhou com urina ou trabalhou com suave, a gente, então, está entrando na área da biologia molecular. E aí eu tenho que botar a pesquisa correta. Por quê? Porque senão, como todo o nosso sistema aqui é eletrônico, a gente chega aqui no LACEN e tem que ficar corrigindo todas as pesquisas. Porque eu não vou fazer sorologia no suave, né, gente? Então... Atrasa a liberação da amostra do laboratório. Porque a gente tem que ficar corrigindo muito essas análises. Então, dica de ouro. Escolhi o material clínico, eu tenho que saber o que eu vou pedir nesse material clínico. Então, soro, a sorologia. Urina, suave, biologia molecular, gente. Tá? Eu venho aqui, ó, e salvo, né? É claro que lá no campo observação, gente, o que eu vou colocar também de adicional? Os sintomas que esse paciente, tá? Ele vai estar
demonstrando, porque isso também é importante para o banco da vigilância e para o laboratório para tomar algumas decisões em diagnóstico, tá certo? Aí, esse aqui, ó, que gerou agora, é o que a gente chama de requisição impressa do GAL, que a gente fala, né? Você vai imprimir isso depois e encaminhar junto com a ficha de notificação. E aqui, gente, tá vendo? Tem todo o descritivo do que foi pedido no sistema, né? Então, assim, o que faltou aqui que eu posso até alterar para colocar? Os sintomas, tá? Que viria aqui no campo observação aqui embaixo. Tudo bem, né? Então, salvei o cadastro. Qual que é o próximo passo, gente? Ó, é fazer a triagem, tá? Para vocês, não vai aparecer esse campo aqui de filtro, porque isso aqui é um campo que aparece em laboratório, né? Para vocês, quando clicar em triagem, vai ter só a abinha da triagem ali, vai aparecer, né, direto esse campo aqui que eu vou mostrar. É que esse teclado aqui, gente, que eu estou trabalhando, não é um teclado que a gente está acostumado, que é aquele manejo de dedo em vez de mouse, né? Então, olha só, gente, não apareceu por enquanto a biologia molecular, né? Porque vai aparecer para as unidades, porque eu estou no ambiente do LACEN. O LACEN manda a biologia molecular para a Fiocruz, então ele já entra aqui em triagem externa, né? Para os municípios, ele apareceria normalmente aqui. Urina, tudo, apareceria todo o resumo aqui também da Biomol, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Não basta só salvar uma requisição, eu tenho que encaminhá-la para a rede. Se eu não encaminhá-la para a rede, o LACEN não consegue ter acesso à requisição, então ele não consegue trabalhar. Como que é o processo de encaminhamento aqui? A gente vai, ó, CTRL, eu consigo selecionar as requisições que eu quero encaminhar, tá, gente? Ó, ou seleciono todos, né? Se eu fiz um filtro no paciente, botei só ele ali. E eu venho aqui, ó, em EncRede, tá? Para vocês chama EncRede, no ambiente de vocês. Nosso ambiente é aprovar, o ambiente de vocês chama EncRede, tá, gente? Então, assim, então aqui, no de vocês vão clicar, ó, nessa televisãozinha chamada EncRede, tá? Vou até voltar aqui para vocês verem, né? Porque o ambiente de vocês aí, município, né? Na maioria das vezes é um ambiente diferente do nosso aqui que eu estou mostrando, né? Então, é aqui, ó. Vocês vão clicar, selecionar o paciente, clicar aqui em EncRede, ok, ele vai encaminhar. Aí, aqui do lado, né? Vai aparecer, deixa eu só mostrar aqui para vocês de novo, que como eu falei, o nosso ambiente de laboratório, ele é um ambiente diferente, tá? Mas eu consigo também acessar o ambiente de município para vocês verem na base de treinamento. Gente, eu vou... Aí na base de vocês, gente, vai aparecer, ó, vai aparecer o EncRede aqui, né, que vocês clicaram, no caso, para encaminhar, e essa listagem aqui que chama de consultar encaminhados, tá certo? Né? Essa listagem aqui é onde a gente vai conseguir o que a gente chama de protocolo do GAL, né, para entrega de amostra aqui na triagem. A gente faz essa listagem aqui em 2 vias, tá? Vai aparecer aqui o laboratório de destino, tudo a gente faz em 2 vias e vai ter que aparecer, né, o que vocês encaminharam, né, para a gente. Uma dica importante é o seguinte, às vezes quando você coloca o usuário nessa ferramenta, acaba que trava e não gera o relatório, é só tirar o usuário que vai funcionar, tá, gente? Aí, gente, então, já diagnosticou, encaminhou para a rede, tirou a listagem de encaminhados, é uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês, tá? A impressão dessas amostras, gente, ela vai ter que vir por meio de laudos, tá? Existe o laudo parcial, o laudo final, tá? Então, vocês sempre vão buscar em exames liberados, porque aí você não tem que ficar sabendo se a requisição está fechada, que gera um laudo parcial, ou se ela está aberta. Aí vocês podem estar procurando aqui, gente, a requisição do paciente em
exames liberados. Não pode imprimir laudo por consulta paciente, tá, gente? Não pode, não é adequado e vocês não vão ter o nome do paciente, tá? Aqui em consulta paciente, gente, vocês podem estar colocando o nome do paciente, né, e procurando o status que essa amostra está no LACEN também. Eu vou pegar uma amostra aqui de Covid, que a minha base de treino, ela tem muito Covid aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona, eu acredito que essa seja o Covid, ó. Você vem aqui em ver detalhe, tá vendo, ó? E consegue procurar aqui, ó, como é que está o andamento dessa amostra no LACEN, tá vendo? Ó, vim aqui, ó, exames solicitados, consulta status, tá? Então, eu consigo ver aqui, ó, quem fez o que em qual momento nessa amostra e como é que está o status dela, tá? Lembrando que o resultado cadastrado tem que ter paciente que já está para ser liberado, tá, gente? É porque às vezes a pessoa já quer ver o resultado nesse status aqui. Tenha paciência que dentro de um dia, normalmente, a gente libera quando está nesse status, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês do GAL, né, gente? Eu acabei entrando no ambiente aqui do LACEN, que é um pouquinho diferente do município, mas mostrei para vocês como que a lógica funciona. Vocês têm alguma dúvida? Obrigada, Isabela, pela sua apresentação. Legal, foi ótimo, porque por mais que a gente já tenha bastante conhecimento, tem detalhes que é muito importante a gente frisar. E no momento ainda não chegou nenhuma dúvida a respeito do GAL, mas a gente pode ir seguindo com a nossa apresentação e assim que disponível alguma dúvida, eu volto aqui com você para a gente poder falar. Obrigada, gente. Nós O doutor Michel falou alguns pontos que eu queria só complementar sobre a fase do diagnóstico, né? A gente acredita que também o LACEN é a fase 0 desse diagnóstico. É muito importante todo o trabalho que é desempenhado por vocês. E sobre a realização do PCR, a gente tem sim um projeto, né, sobre essa descentralização. Nós já temos 10 estados que estão treinados para essa realização dessa metodologia e em breve a gente vai fazer o treinamento com mais estados. Nosso objetivo é que até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente já dê início a essas habilitações para a realização do PCR. E é muito bom saber da intenção de vocês e de todo o preparo que vocês já têm em relação a isso. E também da quimioluminescência, nós também temos um projeto para descentralização dessa metodologia também para mais LACENs e fazer também protocolos pelo Ministério para que essa metodologia seja incluída nos protocolos, né, que é, como ele citou, muito mais sensível, ter um tempo muito melhor de resposta. E sobre as amostras, né, foi muito bem colocado dos indeterminados, sobre o vínculo epidemiológico, que é muito importante para a investigação, para o fechamento desse caso. Agradeço muito pela participação de cada um de vocês e também o material da Cristina, que ela colocou muito bem detalhado, muito bem explicado todas as fases. A gente vai compartilhar com vocês para ir sanando, né, dúvidas e também acredito que a Isabela, assim como todo o pessoal, vai ficar disponível para mostrar esses aspectos do GAL. E também eu posso disponibilizar para vocês esse link que ela passou da homologação, que é um ambiente de teste, né, o qual a gente pode estar verificando informações e treinando mesmo, né, porque a gente sabe que o GAL tem muitos campos e que só com bastante procura e busca mesmo a gente consegue fazer um cadastro bem perfeito. Agradeço muito a equipe toda do LACEN e eu chamo o pessoal da Vigilância Epidemiológica, da doutora Tânia Mara, para iniciar a apresentação. Ei, gente, bom dia. Muito Bom obrigada. Bom dia, Isabela. Bom dia, LACEN. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui com a Daniela Câmara. A Elizabeth Madeira também está, né? Mas ela está em outro computador, em outro espaço. Quero agradecer aí a excelente fala do LACEN, um grande parceiro nosso aqui. O que nós vamos falar é uma coisa bem mais tranquila, porque eu acredito que o LACEN até já trouxe algumas questões, que é a nossa ficha, né, de notificação pelo SUS-VS.
a importância para a vigilância epidemiológica, né? Aqui nós estamos falando dessa importância para a vigilância epidemiológica. O LACEN trouxe com bastante detalhe a riqueza de cada campo e a importância que os municípios precisam ter para que nós tenhamos a oportunidade da investigação correta, né? Vou compartilhar aqui. Eu vou deixar aqui minha janela. Aqui? Não, vai compartilhar. Aí aqui vai preencher. Então, você dá um clique aqui em cima. Um clique aí, um clique. Isso aí, compartilhar. Isso aí. Isso. Agora você vai abrir sua apresentação, tá? Onde? Isso aí. Daí vocês confirmem para a gente também se vai aparecer direitinho. Acho que agora, isso. Conseguem ver? Sim. Vocês estão conseguindo ver a apresentação em PowerPoint? Em PowerPoint não, ela consta como documento. PowerPoint não. Acho que salvar essa apresentação e aí ela vai abrir o PowerPoint. Tá, só um minutinho. Enquanto elas vão compartilhando a apresentação, eu peço aos participantes, aqueles que têm alguma dúvida, se quiserem deixar no nosso campo de perguntas, é só clicar aqui no ícone ao lado, e também que ao final dessa apresentação, preencha a nossa pesquisa para a obtenção do certificado, por gentileza. Agora nós conseguimos visualizar em PowerPoint, se você puder colocar no modo apresentação. Então, agora vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu levar um pouquinho mais. Sim, tenta colocar aqui pelo modo de apresentação, nesse íconezinho ao lado do Zoom. Conseguiram Isso, agora? Estamos conseguindo. Que bom. Então, nós gostaríamos só de falar dessa nossa ficha, a qual nós solicitamos bastante aos municípios para que preencham de forma adequada, e a ficha que nós monitoramos todos os dias e entramos em contato com os municípios também todos os dias que nós estamos vendo, né, as notificações, seja, né, das doenças exantemáticas. Essa aqui, né, a nossa ficha do Espírito Santo, é SUS-VS, e é o início dela onde eles vão colocar a notificação. Nós não temos muitas dificuldades em relação a esse início com os dados gerais, né, que tem tipo de notificação, a data dessa notificação, o município. Essa parte aqui nós não temos muita dificuldade, e nem essa daqui que também traz o nome da pessoa, a data.
é uma notificação onde que essas 2 páginas a gente tem até uma facilidade maior em ter o preenchimento de forma adequada. Me chamou a atenção da apresentação do LACEN nosso, e achei interessante que é algo que nós vamos reforçar nos municípios, que para a gente é que eles fizeram, mas quando manda a amostra, eles falaram, né, que precisa ter identificação direitinho, né, no tubo da amostra, e isso é importante. Então, a gente vai reforçar que não só na nossa notificação, mas também na amostra é importante a identificação correta. Então, isso daí vai ser uma questão que nós vamos chamar a atenção para os municípios. Esta página aqui também, que tem os dados também, nós não temos muitas dificuldades, né, que são todas as informações, e também a gente tem um preenchimento adequado. Isso faz muita diferença e importância para nós, porque nós vamos também buscar essas informações para nossas investigações. Aqui é que nós começamos a ter também a dificuldade do preenchimento correto com os municípios, onde nós sempre conversamos com os municípios para que tenha esse preenchimento adequado. É muito importante a data de investigação, quando que eles começaram a investigar, né? Então, às vezes, nós temos a falha nessa informação aqui, e é importante nós termos essa informação. Então, aqui é um dado importantíssimo para nós, importantíssimo para a vigilância epidemiológica, e nós vemos que muitas vezes o município, às vezes, não coloca, e a gente precisa entrar em contato, e às vezes todos os dias nós entramos em contato, né? Tem uma ficha nova, a gente já entra em contato com o município solicitando essa investigação. E aí sim, né? Busca se perguntar em relação à vacina. E aí, se a Daniela puder colocar. Então, né, um outro campo extremamente importante é se tomou a vacina contra sarampo e rubéola, então, né, para o entendimento e para a investigação do caso, mas aí, muitas vezes, coloca, né, você acaba preenchendo que sim, tomou, mas aí não preenche a data da última dose. Eu só sei se tomou se eu confiro essa informação no comprovante de vacinação, né? Então, eu preciso pegar, ter contato com esse comprovante de vacinação para que eu veja se sim, se não, porque a gente não parte, né, do pressuposto da informação né, oral. Então, a gente precisa de confirmação no comprovante de vacinação, e ali tem a data da última dose, né? Então, a gente conversa muito, tem conversado muito com os municípios, no sentido de não esquecer esse dado para a completude das informações. E aí, esse outro campo aqui, que para a gente é muito importante, que também nós temos algumas falhas dos municípios e a gente sempre, né, entrando em contato, é o contato, né, de caso suspeito confirmado, no tempo correto, né, até 23 dias, o nome do contato, o endereço desse contato, porque realmente nós precisamos saber, né, se realmente teve contato, para que nós possamos fazer todo o bloqueio correto. Então, esses dados aqui, nós sempre falamos com os municípios o quanto é importante para a nossa investigação e o quanto é importante para o nosso bloqueio em tempo oportuno. E isso daí a gente todos os dias vem falando. Outro momento que nós também temos a importância que eles precisam colocar de forma adequada é que esses 2 sintomas aqui, sinais, sintomas aqui que nós temos aqui, esses 2 aqui, exantema e febre, são os principais. E nós temos os outros que nós observamos e pedimos a eles também para colocar preenchimento, se é conjuntivite, tosse, coriza, né, presença de gânglios infartados, né, e outras questões mais, para que nós possamos, então, fazer a suspeita. E, neste momento, nós temos uma parceria muito importante com o nosso LACEN. É uma parceria fantástica que nós temos, porque nós vamos buscar também nas fichas de arboviroses se tem sintomas semelhantes e esses outros sintomas aqui. E, a partir do momento que nós fazemos essa investigação, nós solicitamos o nosso LACEN, que prontamente nos
dar todo o apoio na investigação, né, das amostras, para poder ver se realmente, a partir de todos esses sintomas aqui, e que nós estamos vendo nas outras fichas de arbovirose, e que talvez não tenha chamado a atenção do município, a investigação no LACEN. Então, isso é muito importante. Essa nossa parceria junto ao LACEN é uma parceria fantástica, que nos ajuda muito nessa pesquisa e investigação. E aí, claro, nesse momento aqui do atendimento e hospitalização, nós temos também um registro melhor, né? Então, se ocorrer hospitalização, eles colocam. Isso aqui nós não temos tanta dificuldade, não. Então, o que nós realmente fazemos, a discussão com eles, são outros pontos que eles não preenchem e que para nós é muito importante, né? Igual aqui a questão dos exames, essa questão, né, de colocar a data da coleta da primeira amostra, importantíssimo, o resultado em tempo correto, né? Não passar do tempo. Para nós é muito importante, hoje o LACEN também falou, né, o tempo que ele recebe essas amostras, importantíssimo ele receber de forma adequada, né, o transporte de forma adequada, no tempo adequado, para que ele possa fazer, né, toda a investigação também. Então, nós evidenciamos muito com os municípios a importância desse preenchimento de forma adequada, no tempo oportuno dos exames, e, claro, né, além disso, essa coleta em tempo oportuno. Então, isso daí para nós é muito importante. E aí, quando a gente solicita, né, isolamento viral em relação ao sangue, nós falamos e evidenciamos também para os municípios que a coleta de urina para fazer a investigação também dessa amostra é até 7 dias no máximo. Não dá para eles esperarem sair o resultado do sangue para depois fazer, porque passa o período que nós precisamos para a coleta. Então, que eles possam fazer essas coletas no tempo correto, que foi evidenciado aí também pelo LACEN, para que nós possamos ter a fidedignidade dessas respostas, desses exames, né? E aí, claro, nós sabemos que se tem, né, o IgM reagente, e aí o nosso exame, ele vai para a Fiocruz, né? E aí a gente sabe que a gente precisa ter todos esses dados preenchidos de forma correta, no tempo correto. Então, eu só gostaria de evidenciar que todos os dias nós entramos em contato com os municípios, olhamos campo por campo, conversamos com o município para que ele possa rever o que ele está fazendo e conseguir fazer no tempo oportuno. Em relação ao bloqueio vacinal, né, uma outra informação também que diverge bastante no entendimento de alguns municípios, né? Então, ainda encontramos equipes que pensam que o bloqueio precisará ocorrer somente se for reagente, somente se for confirmado, somente, né, quando o exame chegar, né, haja visto que não. Então, na realidade, a gente também enfatiza bastante a importância, a necessidade do bloqueio numa suspeita, né, de um caso. Basta suspeitar já a necessidade então, do bloqueio e aí do registro adequado também. Então, realizou o bloqueio vacinal, então se sim, se não, né, na realidade, a gente espera que todas as fichas venham registradas, né, anotadas aí, então, que seja o sim, e aí, em caso afirmativo, né, indique a quantidade de pessoas vacinadas. Então, ali também gerava muita dúvida no preenchimento, e a gente vem conversando sempre com os municípios, né? Quantas pessoas, então, eu vacinei menor de 5 anos, quantas pessoas entre 5 e 14 anos, quantas pessoas entre 15 a 39 anos, considerando o seu histórico vacinal, né? Então, para isso, a pessoa o técnico que realiza essa busca, essa investigação, para entender sobre o bloqueio vacinal, eu preciso de compreender qual é o esquema vacinal da tríplice viral, que é a vacina que vai proteger contra, né, rubéola e sarampo. Então, eu preciso compreender que pessoas até 29 anos precisam de ter 2 doses, 2 doses componente sarampo, né, pessoas acima de 30 anos
precisam ter uma dose confirmada, comprovar uma dose do componente sarampo, né, acima de 30 anos de idade. Então, eu preciso de lembrar, claro, de ter esse conhecimento, né, ter esse entendimento do esquema vacinal, e aí pensando num bloqueio seletivo, não é um bloqueio indiscriminado. Então, ou seja, eu considero que a pessoa tem vacinal para eu entender se essa pessoa precisa ou não de alguma dose neste momento, né? E aí, se o bloqueio, no campo 53 ali, em relação ao intervalo de tempo, se o bloqueio for em tempo oportuno ou não, que é no prazo de 72 horas. Né? Então, assim, houve bloqueio, sim, né? Até 72 em tempo oportuno, ou acima de 72 horas. Então, o registro adequado também desses riscos. Ok. E aí a classificação final, o quanto é importante, né, eles colocarem essa classificação final para que nós possamos fazer. Se foi confirmado, claro, né, o nosso ideal é por laboratório, né, e não por critério epidemiológico, certo? Então seria 100% laboratório, né? Então isso também é muito conversado com os municípios para que eles possam compreender que essa classificação final é imprescindível para todos nós, né? Se a gente tem descartado para quais outras doenças pode ser, e aqui a fonte de infecção para que nós possamos saber se a pessoa viajou ou não, e nós termos a oportunidade de fazer, né, todo o contato e bloqueio com todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa suspeita. E aí, né, a gente vem discutindo a evolução do caso, a importância deles colocarem esse dado da evolução do caso, se teve, né, o óbito e, claro, a data de encerramento, que é um grande problema para nós em relação ao preenchimento, que acaba sendo preenchido pelos municípios com muito atraso. E aí nós sempre vamos falando, né, em relação, chega as informações com muito atraso, e aí a gente não consegue estar fazendo esse encerramento também em tempo oportuno. Então, nós conversamos muito com os municípios. E isso aí é diário, né? É um aprendizado para eles e para nós também, diariamente, de acordo com cada caso. Esse daqui, o deslocamento, como nós falamos, é importante porque nós precisamos, então, fazer esse bloqueio, então nós precisamos ter essas informações. E aí nós vamos falando, né, quais foram os deslocamentos para que nós possamos entrar em contato com todos os lugares e fazermos esse bloqueio. E a informação, a partir dessa observação, quais seriam as observações importantes que pudesse colocar na ficha. Então, esse é nosso momento onde nós conversamos muito com os municípios, diariamente, nós conversamos com os municípios para que eles possam, então, fazer de forma adequada o preenchimento dessas fichas. Seria essa questão, vamos dizer assim, né, diariamente um processo de ensino-aprendizado para a gente, né, todos os dias com contato com os municípios. Então, nós monitoramos diariamente essas fichas. E eu queria ressaltar aqui esse grande apoio do nosso LACEN. É impressionante, nós solicitamos e eles prontamente fazem e a gente consegue investigar de forma adequada se as outras fichas que talvez não tenham sido, né, observados sintomas, sinais semelhantes à doença que pudesse ser exantemáticas, e aí a gente consegue fazer essa parceria excelente aqui. Agradeço pela sua apresentação. É muito importante mesmo o preenchimento correto de toda essa parte da ficha, né, que a gente possa, com essas informações, prosseguir com as investigações, até mesmo com essas informações são importantes para o LACEN verificar a questão do diagnóstico, a coleta das amostras, né, que é muito importante para que não seja liberado um resultado falso negativo ou algum resultado que seja divergente, né? E essa comunicação que você ressaltou também é essencial, né, principalmente para o controle de uma doença que a gente sabe que se espalha tão rápido, como é o caso do sarampo. Eu não sei se a Daniela vai querer complementar com mais alguma informação. Não, Isabela, obrigada. Acho que foi contemplado assim, o que a gente pretendia passar. Se tiver mais alguma questão em relação à imunização, né, estamos à disposição.
Assim, eu gostaria que teve uma dúvida a respeito da dose zero. Como tem alguns estados, né, que ainda permanecem em situação de surto, que ainda tem a implementação da dose zero, aí foi perguntado aqui como que está esse esquema em relação ao estado do Espírito Santo. Ok, então, o nosso estado se enquadrou no critério, né, do Ministério da Saúde aí neste ano, então, com o baixo número de casos suspeitos, na realidade, né, mantivemos aí um tempo até sem notificação de caso suspeito, e nós do Espírito Santo, dentre outros estados do país, então, não mais realizamos a dose zero. Então, a dose zero foi suspensa, já tem alguns meses, Isabela, então a gente inicia o esquema de tríplice viral a partir de 12 meses de vida. Perfeito, obrigada, Daniela. Teve também um questionamento a respeito dos dados epidemiológicos do estado do Espírito Santo, né, de casos confirmados. Se vocês tiverem essa informação para passar para a gente. Oi, Isabela. Oi. Apesar de estar escrito Maia aí, é Elizabeth que está falando, viu? Obrigada, Elizabeth, pela presença na nossa apresentação. Eu queria saber o seguinte, o questionamento se tem caso confirmado, é isso? Exatamente o quê? Isso, os dados epidemiológicos do estado do Espírito Santo, se houveram casos confirmados. 2021. Isso. Não temos nenhum caso confirmado em 2021, não tivemos caso confirmado em 2020, tivemos 4 casos importados em 2019, só. 2018 nada também? Seria isso? Isso mesmo. Foram essas as perguntas que nós tivemos aqui pelo nosso chat, e se mais algum participante ainda tiver questionamento, pode ir mandando, que a gente pode ir respondendo também ao longo da semana, por e-mail, né, no e-mail que vocês colocam lá. Essas informações, né, dos dados epidemiológicos, como no Espírito Santo não temos, né, casos confirmados, mas é sempre importante, né, a vigilância se manter alerta, porque o sarampo ainda circula de forma endêmica em alguns dos nossos estados do Brasil, e a gente sabe que essa disseminação pode ser muito, muito rápida, né? Então, é muito importante o trabalho que vocês realizam e também toda essa comunicação que a Tânia colocou muito bem com o LACEN. Eu gostaria de agradecer aqui a presença e a participação de cada um de vocês, aos nossos espectadores também, e gostaria de abrir a palavra, caso vocês queiram complementar com mais alguma informação. O LACEN agradece a oportunidade, né, de participar, lembrando que a gente sempre diz, né, que a gente prefere que os nossos clientes encaminhem as dúvidas, né, e busquem treinamento conosco do que nos encaminhem os erros, né? Então, tanto em virtude de sistema, quanto em coleta de amostras, estamos disponíveis, né? O telefone nossa triagem de material biológico é 3636-8382. Então, nos procurem, né? A gente é um prazer atender o nosso cliente da melhor forma. Disponível para, por exemplo, nós tivemos várias pessoas inscritas, mas que não entraram, né? Então, pode ser que procurem depois, e a gente pode novamente enviar, né, uma comunicação de que está disponível, porque é um material importante, não é mesmo? E, infelizmente, a gente teve poucos participantes. Então, eu queria saber se a gente tem como ainda recuperar alguma coisa, porque a secretaria aqui enviou para todos os secretários municipais, pedindo, né, a colaboração para que as pessoas participassem. Além disso, nós enviamos para as vigilâncias epidemiológicas também, e ontem a gente ainda pegou a relação com você, ainda foi por telefone, para o município que não tinha inscrito. E mesmo assim a gente viu uma participação, né, muito, muito baixa.
Então, acho que a gente pode tentar ainda aproveitar alguma coisa, deixando o material disponível. Aí eu queria saber se é possível, se vai ficar, como é que vai ser esse esquema. Sim, é possível. A gente vai, assim que tiver disponível o link dessa gravação, nós vamos encaminhar para vocês. E o material dessa apresentação e também alguns outros materiais, até que posso até pegar com a doutora Ana Paula depois, sobre o que foi falado do LACEN, e a gente pode disponibilizar por e-mail para os inscritos também. Ótimo. Então, talvez seja até melhor, né? Vai chegar lá, vai ver. Sim, a gente encaminha também por e-mail todo esse material. E assim que o link estiver disponível, eu encaminho para vocês. Aí a gente pode disseminar esse treinamento para mais pessoas. Vamos pegar isso e enviar para todas as referências, tudo isso. E o LACEN tem contato de laboratório para laboratório, gente? O LACEN Espírito Santo, laboratório de cada município? Tem, né? Nós temos já alguns laboratórios, né? Então, a gente consegue também acompanhar. Só que a gente conversou com a Isabela, a gente prefere disponibilizar no nosso site o link, né, do treinamento, que a gente vai fazer agora, a gente está com um novo ciclo, a gente vai montar um novo ciclo de treinamento, novo manual de coleta, com essas mudanças, igual foram apresentadas aqui, e vamos sempre deixar os links para que os profissionais possam ver no nosso site. Vamos tentar, então, disseminar o máximo possível. Sim, esse também foi o nosso objetivo aqui de fazer por Nós esse também canal, queremos né, da agradecer webinar. esse momento e nós gostaríamos de agradecer. Parabenizar também a todos essa iniciativa. O importante é que a gente tem no laboratório, é uma área que a gente não, né, da vigilância. Então, com a eu gostaria de finalizar dois. Doutora Beth, o seu áudio ficou cortando, a gente quase não te escutou. Você pode falar novamente, por gentileza? Parabenizar as pessoas envolvidas, dar oportunidade. Tem visto capacitação na área de imunização, na área de laboratório voltado para a vigilância. Então, eu achei muito importante essa iniciativa e, por isso, sim, eu estou com pena de não ter todo o Estado participado. Por isso que eu estou querendo otimizar isso e tentar expandir o máximo possível. Tá? Então, eu queria só parabenizar vocês. Deu para ouvir agora ou ficou confuso ainda? Não, deu para escutar, sim. Muito obrigada pelas palavras. A gente tem realmente o interesse de disseminar esse conhecimento. Agradeço pela ampla divulgação que vocês fizeram. Conversei bastante com a doutora Ana Paula, também o pessoal da vigilância aqui do Ministério, que disseminou bastante a nossa capacitação. Vocês aí que fizeram uma busca em todos os municípios, foi muito importante. E a gente agradece muito essa parceria de vocês aqui na nossa apresentação. Se a doutora Obrigada Daniela a todos. falar também. E só agradecer, obrigada, pessoal, pela oportunidade, viu? Muito obrigada aí pela parceria de todos e a parceria do LACEN. Em 2019, nós tivemos um grande teste de fogo, né? Porque nós tivemos aí casos no Rio, São Paulo e Minas, que fica ao redor do Espírito Santo, né? Casos em vários lugares, e nós tivemos aí a oportunidade de fazer um trabalho junto às vigilâncias, ao LACEN e todos os municípios, e conseguimos realmente vencer, e nós não tivemos casos aqui, né? Então, a gente conseguiu observar que esse trabalho diário com os municípios faz uma diferença muito grande. Só agradecer essa parceria sempre aí com o LACEN. Muito obrigada. Obrigada a vocês da Vigilância e Imunização que participaram aqui. O nosso agradecimento especial ao pessoal do LACEN, a doutora Ana Paula, ao doutor Rodrigo também, diretor do LACEN, que sempre nos apoia aqui pela CGLab, e a doutora Ana Paula sempre participando das nossas atividades. E
E é pela participação de vocês, né, que nós temos feito as atividades do nosso plano de ação e obtivemos tanto sucesso e tanto progresso. A gente espera que em breve a gente possa continuar essas ações de capacitação e contar com a presença, a participação de vocês, que foi muito importante para a gente. Eu agradeço também as minhas colegas aqui da CGLab, a Marliete, Maiara, a Rejane e a Marliete, e também ao pessoal do NUCOM, do nosso núcleo de comunicação, que através deles nós estamos fazendo essas capacitações, e desejo a todos, agradeço também aos participantes, a todos que nos escutaram até agora, e em breve nós iremos disponibilizar todo esse material e continuaremos à disposição para esclarecimento de dúvidas e qualquer questionamento que vocês tenham. Muito obrigada a todos e uma boa manhã, uma boa quinta-feira a todos. Obrigada, gente, também.